Que alegria ter você mais uma vez aqui conosco, Nossas Letras e Algo Mais. Nossa jornada de estudo está no livro de Colossenses e Filipenses e tem um título, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre do ano de 2026. E hoje nós vamos estudar a lição número 6, que tem um título, Confiança somente em Cristo. Fique conosco no estudo de hoje. E aqui a gente juntou aqui as minhas amigas, a Ruth, a Kelly, né? Fazia um tempinho que a gente... Ai, que bom que interessante que o último programa foram os 3 meninos, né? Agora são as 2 meninas. Isso. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Ruth voltando aí depois da cirurgia, né? Vai ficar bem. Amém. Se Deus quiser. Ruth, você poderia fazer oração? Posso. Obrigada, Jesus bendito, pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Graças te damos, Senhor, porque em ti temos esperança, alegria, Pai querido, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades. Agradecemos a oportunidade dessa noite para estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para estudar a tua palavra, que o Senhor nos use como instrumentos teus, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, as pessoas que vão entrar em contato com esse programa, que o teu Santo Espírito, Pai amado, possa fazer a transformação, a mudança que é necessário, Senhor, para todo aquele que conhece a tua palavra. Usa-nos, pois, entregamos tudo em tuas santas mãos, fica conosco, te convidamos para que o Senhor esteja conosco. E obrigada por tudo, Jesus. Amém. 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 Lição número 6, confiança somente em Cristo. E o verso para memorizar está em Filipenses 3, 10 e 11, diz: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E o nosso guia de estudo, ele, na introdução, diz assim: há algo em nós que resiste à ideia de salvação somente pela fé, sem as obras da lei. De alguma forma temos a tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam que a circuncisão era essencial para a salvação. A fim de evitar que alguém considere suas ações, como a circuncisão, uma contribuição para a salvação, Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo como um presente recebido pela fé e não pela lei. Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio que ela representa ainda permanece atual. A própria reforma protestante teve início por causa dessa questão, o papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo é tudo para nós, autor e consumador da fé, como diz Hebreus 12:2. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa de salvação sem colocar nenhuma confiança na carne. Eu gosto de ler esse texto porque ele já dá assim, uma introdução de como vai ser o estudo da semana. E o interessante, né, Wesley, é que de alguma maneira a gente quer fazer sempre alguma coisa, né, para obter a salvação, né? É como se nós não aceitássemos ali aquele presente, né, gratuito de Deus e quiséssemos fazer alguma coisa para compensar tão grande salvação que nos foi disponibilizada através de Cristo, né? E Paulo, ele deixa claro que a justiça, né, vem somente pela fé, né? Pela fé. E aí eu vou pedir o Daniel, porque a gente ultimamente tem colocado a imagem, né, da lição para quem nos assiste. E olha essa imagem aí, né? A gente vê um mar revoltoso, diversas boias, como se fizesse alusão às falsas possibilidades de salvação, né? A gente pode dizer que cada boia talvez possa até representar uma atitude humana de chegar até Deus, né? E aí, Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele exemplifica isso daí.
né? Porque ele diz assim, ó, eu era estrito guardador da lei, hebreus dos hebreus, zeloso, irrepreensível, né? Entendeu? Mas a gente vê também a imagem de uma pessoa pegada à cruz, ou seja, mesmo sem nenhuma boia ou equipamento aparente de proteção para afundar nesse mar, a mensagem que basta é o quê? É ter fé em Cristo. Apegar-se à cruz, né? Traduzindo a mensagem da lição dessa semana, confiança somente em Cristo. Não é isso? E aí vocês fiquem à vontade, se quiserem complementar. Me lembrei de Pedro, né? Pedro, enquanto ele olhava para Cristo, ele não afundou, né? Mas quando ele desviou o olhar de Cristo, ele começou a afundar, né? Então, cada boia daquela, eu entendo assim, como você diz mesmo, né? O esforço humano, né? De dar vida, de dar salvação. Mas, na verdade, naquilo que a gente entende como salvação e dentro do contexto que a gente está falando, porque é claro que você está no meio do mar e de repente vem uma boia, é uma salvação, sim, né? Né? Mas no contexto que a gente está falando, né? Alusão, né? Ela se torna inútil. Porque para aquilo que se propõe, que é a vida eterna, a boia não é nada. Isso. Entendeu? A boia é só ali para aquele instante, para aquele momento, mas ela não é a solução. Então, a solução mesmo para o problema da humanidade é Cristo. Amém. E já foi provida na cruz. Amém. Né? Já foi provida na cruz. Olha, no capítulo 2 de Filipenses, Paulo tratou de unidade através da humildade, falou do exemplo de Cristo, né? Na sua humilhação, e também falou no desenvolvimento da salvação. Já em Filipenses 3, Paulo ele inicia falando da verdadeira justiça e exortando os cristãos de Filipos a alegrarem-se no Senhor. E Filipenses 3, dos versos 1 a 3, Paulo diz assim, ó: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidados com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Vou começar com a Kelly. A gente vê aqui, Kelly, que Paulo ele destaca alguns aspectos positivos e negativos, né? Que aspectos são esses e como Paulo descreve os que verdadeiramente creem em Cristo, né? Deixa eu só desejar aqui, né, a graça e a paz a todos que estão participando conosco. Né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém. Então, eu fiquei muito alegre, porque começou com o tema de alegre, né? Novamente, a gente está aqui falando sobre essa alegria. E o interessante, como a Wesley falou, é que algumas razões para confiar em Jesus Cristo está justamente aqui, né? Em Filipenses capítulo 3, verso 1. Então, ele falando aqui, ele traz o quê? Paulo, ele está trazendo a alegria justamente do que a Ruth falou, da salvação. Que essa realmente é a alegria. Né? Uma alegria eterna, não é uma alegria momentânea. Então, cuja fonte é quem? É o Senhor. Né? Então, a fonte verdadeira da alegria é Jesus. Mas, pra gente, porque ele fala aqui que é confiança somente em Cristo, mas para eu confiar, eu preciso primeiro o quê? Conhecer. Então, não tem como você confiar em alguém se você não conhece. Então, olha a importância da gente conhecer Jesus, da gente conhecer o plano da salvação, porque quando você realmente conhece Jesus, conhece o plano da salvação, conhece o amor de Deus, não tem como você se render a Cristo, né? E não tem como você não ficar alegre, porque mais que venha sofrimento, seja um sofrimento em relação a uma enfermidade, seja um problema no relacionamento, enfim, tantas coisas, lutos, né? Muitas pessoas passando por luto, guerras que a gente está vendo, frieza no coração, tantas coisas ruins nesse mundo caótico, mas em meio a tudo isso, se a gente realmente conhecer Jesus, né? E realmente, quando a gente conhece Jesus, o que acontece com a gente? A gente vê ali
todo aquele amor dele, não tem como você se render e realmente seguir feliz, né? Por isso que os pioneiros, quando a gente estuda, a gente, nossa, mas como é que eles estavam ali, né? Morrendo e louvando a Deus. Mas é porque eles sabem que a verdadeira alegria é Jesus. A verdadeira alegria é quando Jesus voltar e tá tão pertinho. Então é pra gente estar alegre, mesmo passando por sofrimentos, mas a gente sabe que o quê? Que tudo isso aqui é passageiro, né? Que logo, logo tudo isso vai acabar. Então é isso que nos motiva, essa alegria que Paulo ele tá falando aqui. Então os filipenses, eles eram ordenados a viver na alegria cuja fonte é o Senhor. E por isso que a gente tem que estar conectado a essa fonte, né? A gente tem que estar todo o tempo ligado à videira. Porque quando a gente, é como a Ruth falou, quando a gente se afasta do olhar a Cristo, como Pedro, né? Ele, em algum momento ele parou de olhar, aí vem a tristeza, as tribulações, e a gente afunda mesmo, a gente cai. Então realmente todo o tempo conectado para poder o quê? A gente ter a vida, né? Porque quem é a fonte da vida é Jesus. Então, se a gente quer realmente ter uma alegria eterna, a gente precisa estar coladinho com Ele. E é o Senhor que se obtém apenas em quê? Então, a gente só consegue ter essa alegria quando a gente tem um companheirismo com Cristo. Então, por isso, Deus, Ele é nosso amigo, mas será que a gente é amigo dEle? Será que quando você acorda pela manhã, é a primeira pessoa que você quer conversar? Será que realmente você está passando tempo com Jesus, está ouvindo a voz dele? Será que você está falando com ele? Porque quando a gente tem um amigo muito querido, por exemplo, eu estava morrendo de saudade da Ruth. A gente quer ver logo a pessoa, né? Da mesma forma, se você realmente ama Jesus, você está fazendo de tudo para que Jesus volte logo, porque você quer ter um encontro com ele. Então, você fica lendo muito a Bíblia. Por quê? Porque você quer ouvir a voz de Deus. Você fica conversando com ele e aqui diz o quê? Confiança só em Jesus. Então, a gente não deve confiar no homem. Muitas vezes a gente passa por problemas, aflições e a nossa vontade logo é de chegar alguém e conversar. Mas você tem ali Deus, né? O seu amigo ali do teu lado todo o tempo, o teu psicólogo, teu amigo, teu pai, né? É tudo. Então, quando você realmente tem essa confiança que Paulo fala, nossa, você consegue ter uma paz em meio a toda dificuldade. Verdade. Você consegue ser alegre, mesmo você vendo tudo e se perguntando, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas lá no finalzinho, se você estiver realmente olhando para a coisa, você vai entender, não, Senhor, tudo isso aqui vai passar, né? Quando você estuda a palavra, você vê os heróis da Bíblia, o quanto sofrimento deles, mas tudo isso eles venceram o quê? Justamente porque estavam ligados a Cristo. E aí eu te convido aí para Filipenses, aqui do lado, ó, capítulo 4, verso 4, Paulo fala novamente, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, Paulo, ele não se cansa, né, de repetir que a alegria é um dos santos privilégios do cristão. Olha isso, gente. É um privilégio. Uma pessoa que conhece que toda essa tristeza, tudo isso vai passar, que ela conhece Apocalipse 21, que ela vê que não vai ter mais lágrima, nem sofrimento, nem morte, para que alegria, né? Que alegria é essa? Claro que a gente vai ficar alegre. Então, quem não conhece, infelizmente, está tirando a vida, está sem motivo nenhum para viver, né? Não tem. Então, como a gente precisa conhecer essa esperança e espalhar essa esperança. Por isso que a gente pede para compartilhar o link, porque quantas pessoas não conhecem, né, ainda Jesus, como a gente precisa conhecer. Agora, o que me chama a atenção aqui é que todo esse contexto que ele está apresentando, Paulo chama a atenção da gente para o contexto religioso. Ele não está chamando a atenção caracterizando o mundão, mas é o contexto religioso. Sim, porque ele estava falando. Porque o que ele diz assim, o que deve, ele faz um contraste forte entre o que deve caracterizar o povo de Deus e o que deve ser rejeitado. Então, aquilo que deve ser aceito é o que a lição está abordando aqui como positivo. E o que deve ser rejeitado é o que é negativo. Aí ele usa uma expressão comum daquele contexto, quando ele diz assim, acautelai-vos dos cães. Está chamando de cães? Quem é que ele está chamando de cães? Por quê? Porque os judeus, eles chamavam de cães os gentios. Consideravam os gentios impuros e chamavam os gentios de cães. Aí o que Paulo faz? Usa o próprio vocabulário dele e chama esses líderes judeus de cães. Então ele começa a dizer para o povo, mas que povo? O do mundo? Não.
o de dentro da igreja. Isso. Acautelai-vos dos falsos mestres. Dos que se comportam como líderes e que não são. Por quê? Porque se você tem uma liderança falsa, o próprio Cristo, a imagem do Cristo não vai ser verdadeira para você. Essa compreensão que a Kelly abordou tem quem tem um relacionamento que não tem nada a ver com intelectual. É um conhecimento de vivência, de experiência, de relacionamento com Cristo. É por isso que no finalzinho do verso 3, né, ele diz assim: nos gloriemos no Senhor, no Cristo, em vez de confiarmos na carne. Exatamente. E aí, então, para alegrar-se no Senhor, os filipenses, eles deviam ter cuidado justamente com o que a Ruth falou, com os perversos que eram chamados de cães, né? Com maus obreiros. Com os que praticavam doutrinas. mal e com a falsa circuncisão, né? Que a lição traz. E a circuncisão aparece aqui, novamente, a gente já tratou, né, em tópicos anteriores, mas por que ela apareceu aqui? Porque algumas pessoas acreditavam que iria ser salvas, né, pelas obras. Então, pelo que elas faziam, e a circuncisão fazia parte disso. Na verdade, né? Os judeus, né, os judaizantes, né, eles perturbavam muito a igreja, porque por isso que Paulo diz, cuidado com as falsas doutrinas, a distorção do evangelho. Porque o que eles diziam? Tudo bem, os que se convertiam, né, ao cristianismo. Aí o que eles diziam? Tudo bem, os gentios podem fazer parte do povo de Deus, mas para eles tem que passar pela salvação do judaísmo. E qual é a salvação? São os ritos, é a circuncisão. Então Paulo diz, espera, não é por aí, não tem nada a ver. Nós somos a circuncisão hoje, com a nossa conversão, a nossa entrega. Essa é o novo nascimento, né? A circuncisão do coração. Então, é muito interessante a gente ver que o combate, a luta deles era dentro do ambiente de fé, né? E hoje a gente sabe que a circuncisão não é um problema, né? Porque não precisa de circuncisão, né? Então, isso é como a Ruth falou, era apenas um rito, né? Ali, um sinal de aliança de Deus com a nação de Israel na época. Então, esse tema aqui, quando ele traz a circuncisão, é justamente apresentando o quê? Um princípio de salvação pelas obras, né? E Paulo, ele mostra que devemos confiar em Cristo e somente nele, e não naquilo que nós fazemos. Na carne, né? Ele usa essa expressão, nós não confiamos na carne. Exatamente. E ele critica justamente esses falsos mestres, esses maus obreiros, né? A falsa circuncisão, e ele fala o quê? Para alegrar-se no Senhor. E olha o que Davi fala lá no Salmo capítulo 5. Eu gosto muito do livro de Salmos. Salmo Quando 5, você procura aí, Kelly, quando Paulo está colocando para a gente não confiar nas obras da carne, Paulo está dizendo, não confie nos seus méritos pessoais. Não confie nas tradições religiosas. Não confie nas obras humanas. Não confie na autossuficiência. Por quê? Porque tudo é humano. Se você pôr sua confiança aí, você corre um grande risco de se decepcionar. Isso. Você está entendendo? Por isso que muita gente diz assim, deixei a igreja porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Por quê? Porque baseou o universo da fé na conduta humana, não olhou para Cristo, que era o exemplo da perfeição, né? Exatamente. Então, aqui no verso 11 fala, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Ou seja, né, que está falando justamente da confiança em Deus, né? Que sempre nós temos motivos para se alegrar quando a gente confia em Deus. Por isso que Paulo diz que a gente deve confiar somente em Cristo. E alegrem-se porque Deus os defende. A gente estudou em Josué, né? Que quem batalha as nossas lutas é Cristo, né? Então, como a gente deve confiar nele? E ao falar de sua alegria, o salmista, ele inclui aqui o regozijo de todos os que confiam em Deus. O cristão se regozija por tudo que Deus revelou de si mesmo. Sua alegria está em Deus, em contemplar seus atributos e as evidências de seu cuidado na comunhão com ele e em servi-lo com amor. E aqui no Salmo, rapidinho, Salmo 119, no verso 14, fala assim, mas me regozijo com o caminho dos
teus testemunhos. Ou seja, aquele que crê na palavra de Deus, ele encontra o quê? Mais satisfação, né, nos tesouros do que o rico em suas riquezas. Então, os tesouros terrenos, a gente sabe que desvanece, né? Tudo vai passar. Mas os tesouros celestes, eles duram para toda a eternidade. Por isso que a alegria que Paulo está falando aqui é uma alegria realmente eterna. Então, devemos nos guardar desses falsos obreiros que ficam ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, né? Tentando ensinar salvação pelas obras. É isso que chama atenção aqui. E até a nossa justiça, né? A Bíblia fala que ela é o quê? São como trapos de imundícia, né? É isso mesmo. Aí, para fechar essa parte aqui de domingo, eu penso assim, o erro dos falsos mestres é porque eles confiavam nas práticas, né, externas. Uhum. A exteriorização da religião, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Eles andavam, eles faziam jejum e ficavam contritos, andando na rua, para o povo perceber que eles estavam jejuando. Eles usavam aquelas roupas, com aquelas, eu não sei, não esqueci o nome que dá, aqueles filatéliozinhos que eles botavam assim, amarrado no braço, andavam com aquele negócio aqui na testa, para dizer, né? Quer dizer, tudo baseado no exterior. E Paulo, então, ele diz que o verdadeiro cristão, ele vive pelas obras do Espírito Santo. Isso. É a obra do Espírito Santo na pessoa. Então, como é que ele descreve os crentes? Segundo Paulo, os crentes é um povo transformado por dentro. São adoradores guiados pelo Espírito Santo. Amém. São pessoas que se orgulham em Cristo, não de si mesmas. Uhum. São discípulos que rejeitam a autoconfiança religiosa. E gente que vive pela graça, não por rituais. Isso. O que é que isso traz para nós? Identidade. O que Paulo está chamando para que haja esse conhecimento com Cristo, Paulo está dizendo assim, nós temos que ter identidade. Identidade com quem? Com Cristo. Isso. E a gente só vai ter identidade se a gente está nele, permanece nele. Isso. Porque se a gente permanece nele, a natureza de Cristo, as coisas de Cristo que são divinas, elas vão fazer parte da nossa vida também. E isso a gente só consegue pelo relacionamento com Cristo. Por isso que eu falei a questão da amizade. Quando a gente é muito amigo, você é tão amigo que a pessoa diz assim, são irmãs, né? Porque você, de tanto estar juntinha, você acaba tendo os mesmos hábitos, né? Então, da mesma coisa com Cristo, né? Quanto mais pertinho dele, você vai realmente, como a Ruth falou, através do Espírito Santo, né? Pedindo, claro, se esvaziando do eu. E tendo essa comunhão sincera, a transformação, ela não vai ser de fora para dentro, mas vai ser de dentro, né? Para fora. E aí, sim, você vai conseguir produzir o fruto do Espírito. E um deles é a alegria, né? E complementando o que a Ruth falou, eu me lembrei de Romanos 8, 28, que a maioria das traduções diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Só que a Nova Versão Internacional, ela fez uma correção e ela diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados do seu propósito, né? Então, o que é o conhecer a Cristo, né? O que é que Deus deseja com isso? Assim, você pode até pensar, como é que Deus vai fazer com que todas as coisas possam agir para bem daquele que de mim que ama a Deus, né? Aí, assim, tem circunstâncias que não são boas na minha vida, mas Deus faz agir. Aí o verso 29 de Romanos 8, ele explica, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho. Exatamente. Então, alegrar-se no Senhor, independente de qualquer circunstância, é porque Deus, ele está querendo te moldar para tu ser a imagem de Jesus. Amém. Aqui nesse rodapé, no rodapé de domingo, diz assim, ó, a vida pode ser desafiadora para todos nós, até mesmo quando tudo parece estar indo bem. Mas se as coisas não estão bem no momento, em quem você pode e deve encontrar alegria? O que está impedindo você de fazer isso? Né? Então, isso chama a atenção da gente, para a gente entender em quem a gente crê. Paulo diz, né? Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso, né? Então, a alegria, a estabilidade emocional de Paulo, mesmo estando ali preso, ela vinha de uma fonte, entendeu? Não era dele mesmo, pelas coisas que Paulo era, por quem ele era, mas é em quem ele cria e em quem ele confiava. Aí, onde é que a gente pode encontrar o descanso
em meio a situações conflituosas? Na certeza de que Deus não muda. Amém. Nosso Deus é fiel. Deus é Deus. Ele não muda. Seu amor não oscila. Deus não deixa de te amar. Entendeu? Deus não deixa de amar ninguém. É muito amor. Isso é atributo humano. A gente é que odeia, a gente é que guarda mágoa. Deus está acima de tudo isso. Deus é amor, né? A presença dele não falha. A gente é que impede dele estar presente, não falha. E as promessas ele não quebra. As promessas dele ele não quebra. Se ele diz, ser corajoso, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu serei contigo. Ele faz isso. Que Deus não vai pegar a gente pelas... né? Pelo pescoço, não. Ele quer que a gente confie nele, que a gente tenha paciência. Submeta, né? Por quê? Porque às vezes a gente pode pensar que está pronto e não está. E não está. Então, quando se está numa adversidade, a melhor coisa a fazer é que a gente vê a fé, né? É calar-se e tentar entender na situação a presença de Deus e perceber a presença de Deus. Porque eu vou dizer, se é ruim, se a gente diz que é difícil, é ruim com Deus, tu imagina sem Deus. Nossa, misericórdia, nem tem como eu não quero isso pra ninguém. Eu não quero isso pra ninguém. Então, por isso que ele disse para dividir o jugo, né, com ele. Aí, nessa pergunta aqui eu digo para você que está escutando a gente, quando tudo ao seu redor estiver instável, saiba que Deus continua sendo o porto seguro. Amém. A instabilidade não traz instabilidade para Deus. Ele não deixa de ser quem Ele é. E o que isso é importante para nós? Porque a gente pode descansar. A gente pode descansar em meio a uma situação desgastante, né? Mesmo quando a gente não entende, Deus trabalha. Deus trabalha fortalecendo, Deus trabalha ensinando, Deus trabalha moldando, Deus trabalha sustentando. O que a gente precisa ter é humildade Deus e paciência. não dorme, né? Tá todo tempo. E paciência. Quer dizer, a alegria, ela nasce da confiança. Paulo tinha tudo para ser triste. Ele era acorrentado 24 horas. Paulo estava numa prisão. Eu estou fazendo aquele curso de pós-graduação e coincidentemente, eu estou na fase das cartas de Paulo, né? E quando eu entrei na parte de Filipenses, o professor mostrou lá os tipos de prisões e qual era possivelmente a prisão de Paulo. E a gente não pode romantizar, não. A coisa não era legal, não. Não era. Porque eles tinham a prisão normal, naquela altura normal, mas a de Paulo é a que ficava embaixo, no buraco embaixo dessa de cima. Você entende? E eles só tinham uma frechinha de luz. Que vinha, que ele disse que existe essa prisão até hoje, e que essa frechinha hoje seria um bueiro que tinha no bueiro assim na calçada. Sim. E que dava luz lá para dentro. E que é tampado, hoje é tampado. Eles tamparam para a água não entrar, né? Aí você imagina, naquela época, né? Então, úmida. Não sei se vocês já tiveram a experiência de visitar castelos. Eu visitei muito castelo quando eu morei na França. E tem horas que você entra, quando você desce mesmo a escada, que você vê assim, você tem desejo de sair logo. Porque você não aguenta o clima pesado para respirar. Nossa. E tudo. Então, nós estamos falando de um homem que estava ali, encarcerado, embora lá embaixo da terra, ele estava acorrentado 24 horas com um soldado romano. Dependendo, porque o governo romano, ele não fornecia comida. Os prisioneiros romanos dependiam de que uma pessoa trouxesse alimento, trouxesse coisas, entendeu? Por isso que Paulo diz assim, o inverno está se aproximando, não esquece de trazer minha capa. Sim. Você está entendendo? Então, como é que esse homem conseguia se alegrar em meio a tanta dor e sofrimento? É muito Espírito Santo, né? É porque ele sabia em que ele cria, né? Agora sim, é comum o cristão, quando ele se converter, ele lembrar da sua vida antes e depois da conversão. E quando a gente vai tratar da vida anterior de Paulo, eu acho que quando ele fala que não devia confiar na carne, talvez seja por exemplo próprio, né?
Tanto que em Filipenses 3, nos versos 4, 5 e 6, Paulo diz assim, ó: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? E assim, nesse sentido, Kelly, quais são esses aspectos que Paulo menciona da vida anterior, que eram tão motivo de orgulho para ele, né? Entendeu? E como é que a gente pode comparar como Paulo era e como ele passou a ser, e o que ele destacava que realmente era importante para a salvação, né? Mediante esses textos. Esse tema é muito importante, né? Porque muita gente confunde aí conversão, né? Ser convertido com ser convencido, né? E a gente vai ver justamente isso na história de Paulo. Então, a conversão, ela assinala um momento muito especial, né? É uma completa ali mudança que a pessoa precisa ter para, a partir de então, estar conectada com a palavra de Deus e com os princípios que a Bíblia ensina. Então, devemos ter realmente um real encontro com Cristo, como Paulo teve, né? Como é que Paulo era antes e como é que Paulo passou a ser depois que ele teve um real encontro com Cristo, que é isso que faz toda a diferença, né? Então, Paulo, ele teve ali... ele realmente, ele era convencido. Porque olha ali, mas olha o currículo de Paulo. Se alguém fosse ali salvo pelas obras, tinha que ser Paulo. Porque Paulo realmente tinha um currículo, né, incrível, assim, era impressionante para os padrões dos judeus, né? Vou só citar aqui o que Wesley falou, né? Ele era circuncidado ao 8º dia, ele era um verdadeiro hebreu, ele era irrepreensível na lei, mas nada disso contribuía o quê? Para a salvação dele. Então, ele tinha tudo ali perfeitinho, mas era tudo exterior, como a Ruth falou. Era uma religiosidade. Ele não tinha intimidade, né? Então, nesse momento, a gente vê que Paulo aqui, ele não era convertido, ele era convencido, né? Olha, eu sou assim, faço tudo isso direitinho. Ele era um homem religioso. Né? Exatamente. Ele tinha religiosidade. Tem uma diferença em ser religioso e espiritual, né? Exatamente. Ele era um homem religioso. Porque... ser circuncidado ao 8º dia significava que ele cumpria toda a lei. Ele seguia toda a lei, né? Desde o nascimento. Isso. Dizer que ele era da linhagem de Israel significava que ele pertencia ao povo escolhido. Dizer que ele pertencia à tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim era uma das tribos mais importantes, porque ela trazia a linhagem dos monarcas, né? Dizer que era hebreu dos hebreus era alguém que preservava a cultura, né, e a tradição judaica, né? Quanto à lei fariseu, que era um grupo religioso rigoroso que tinha, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quer dizer, eu fiz o trabalho para Deus, né? Eu fazia o trabalho para Deus, ele pensava, né? Aí, quanto à justiça, ele se disse que ele era irrepreensível. A justiça que há na lei, irrepreensível. E o que a gente toma isso como lição, né? Que nenhum sobrenome, nenhum histórico, nenhuma titulação, nem o fato de cumprir todos os sacramentos da sua religião, de pertencer a essa ou aquela igreja, de fazer parte de vários ministérios da igreja, de ter cargos de liderança na igreja, de fazer obras de misericórdia. Então, nada disso nos salva, né? Pois não somos salvos por aquilo que fazemos, somos salvos exclusivamente por aquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário. Então, Paulo, ele conclui que ele era muito melhor, né, que não acreditar na circuncisão, ele conclui isso, mas acreditar em Cristo pela salvação. Ele entendeu ali quando ele teve aquele real encontro com Cristo. Então, após a sua conversão, Paulo, ele percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda e que sem Cristo ele estava condenado diante dele. Olha aí como ele, né, realmente teve uma experiência com Cristo. Então, Paulo diz que quanto à justiça que há na lei, naquilo que dizia respeito aos atos exteriores, ele era irrepreensível na questão do exterior, né? Mas quando ele discerniu o caráter espiritual da lei, que é justamente o que a Ruth falou, ele reconheceu que ele era o quê? Um pecador. Ele reconheceu ali que ele era um pecador, né? E a gente vê que a justiça de Paulo, ela era o quê? Legalista, né? Igual a do jovem rico, lembra? Lá em Mateus capítulo 19, né? O jovem rico, ele sentia ali, sinceramente, que ele tinha observado todos os mandamentos,
Não era só um mandamento, não. Ele fez todos os mandamentos e ele estava ali consciente de qual que é a imperfeição. Por quê? Porque ele não confiava em Jesus. Ele confiava nele, nas obras dele. Da mesma forma, ele nem Paulo conhecia, antes, na verdade, o Messias, né? Nem conhecia. Justamente. Por que ele tinha essa confiança? Porque ele realmente não conhecia Jesus. Então, olha a importância da gente conhecer Jesus, como a Wesley falou, né? Gente, conhecer Jesus é ele tudo. era aluno de Ele não Gamaliel. tinha amor de Deus no coração. Ele tinha, Paulo ia se tornar um rabino importante em Israel. Sim. Né, um rabino importante em Israel. Paulo, ele era de Tarso. Quem nascia em Tarso tinha cidadania romana. Paulo falava latim, grego, hebraico, conhecimento. Aramaico, provavelmente, né? Era um homem culto, um homem não somente judeu, mas também romano. Quer dizer... E dizem algumas biografias que se procura fazer de Paulo, que até a questão física dele era diferenciada, tanto que ele fez uma série de viagens. Por quê? Porque a questão a questão física dele permitia isso, né? Então, digamos assim, o camarada, vamos fazer uma comparação hoje, né? O camarada era pós-doutorado, alguma coisa desse tipo, falava vários idiomas, era um atleta, era tudo, então era... Assim, top dos top. Top dos top, né? E foi preciso o quê, Wesley? Foi preciso que Deus tirasse a visão dele. Isso. Para ele poder enxergar de verdade. E se a gente for olhar, isso aconteceu em várias partes das Escrituras. Sansão precisou perder a visão para poder enxergar de verdade. Foi quando ele se tornou cego que ele entendeu de verdade a missão dele, o papel dele, a questão da autoridade de Deus. Paulo foi do mesmo jeito. Se você for olhar, o cego que Jesus curou, enquanto os líderes judeus viam Jesus, não reconheciam em Jesus o Messias, rejeitaram Jesus, lá vem um cego que... Só porque ouviu falar que Jesus estava se aproximando, ele já dizia, né? Jesus, filho de Davi, ele já reconhecia a linhagem de Jesus como filho de Davi, o Messias prometido. Quando ele está clamando ali, me dê visão, tem piedade de mim, ele está dizendo que ele sabe quem era Jesus. Então, mesmo sem enxergar. Mesmo sem enxergar. Então, por que Paulo... Depois da experiência do novo nascimento, ele não teve a visão dele curada 100%. Ele tem momentos que ele diz, eu vos escrevo com letras graúdas. A maioria das cartas de Paulo não foram escritas por Paulo. Paulo tinha um secretário que escrevia as cartas para ele. Por isso que às vezes se contesta a autoria, porque diz, essa maneira de falar está diferente da outra, isso não é uma maneira muito de Paulo. Mas na verdade Paulo não escreveu carta nenhuma, não. Paulo ditava, citava, né, conversava, e o secretário anotava, né? Lucas foi um deles, né? Por que ele não teve a visão dele 100% reconstruída? Que precisou ele conversando com Jesus, e Jesus dizia, minha graça te basta. Porque Paulo era Paulo, com a velha natureza ali perto dele. Deus sabe. Então, se Deus desse aquele Paulo soberbo, entendeu? Poderia voltar a vir à tona. Então, para a própria salvação dele, Paulo precisava ficar deficiente de visão. E a gente precisa entender isso, porque aqui certas situações Deus não permite. Isso. Verdade. Né? E da mesma forma também foi a oração hipócrita ali do fariseu, né, em Lucas capítulo 18. Devido ao tempo eu não vou citar aqui, mas você lê o verso 11 e 12, você vê ali, quando ele faz a oração, ele está fazendo o quê? A justiça própria, né? E havia muitas pessoas que se consideravam salvas porque pertenciam a esse credo, aquele credo, né? Muitas pessoas pensam nisso. E tem pessoas que têm, aí eu vou finalizar essa parte aqui, síndrome de Gabriela, não sei se vocês conhecem, né? Mas infelizmente eu participei dessa síndrome. Né? Então, assim, eu realmente nasci numa religião
né? E eu pensava assim, eu nasci assim, né? Vou crescer nessa religião e vou morrer nessa religião, né? Mas Deus, ele foi tão misericordioso que, através do Espírito Santo dele, ele me conduziu a estudar a palavra, né? E quando eu estudei a palavra, aí, graças a Deus, eu saí da síndrome de Gabriela. E aí, realmente, eu vi que eu estava numa religião o quê? De costumes, né? De regras, de tradições, que nada tem a ver com a palavra de Deus, né? Então, é o Espírito Santo hoje te convidando, se você, né, faz parte dessa síndrome de Gabriela, se você, assim como Paulo, né, ainda não entendeu o que é uma conversão, ainda tem essa questão de ser convencido, né? Hoje o Espírito Santo está te chamando a ter a real transformação. Então, essa lição, assim, eu achei muito boa, muito forte, porque ela vai realmente direcionando e fazendo a gente refletir, né, sobre a nossa vida. É isso. E só fazendo um complemento também, apesar de Paulo dizer que a gente não é salvo pelas obras, ele nunca deixou de destacar qual era a importância da lei, né? Uhum. Lá em Romanos 7,7, ele diz assim, ó, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Não é isso? É. E lá em Romanos 7, já pulando para o verso 12, ele ainda diz assim, ó, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, é bom, é importante a gente diferenciar que a lei tem a sua função. Sim. Apesar de ela não nos salvar, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas a lei tem a sua função e Paulo deu esse destaque, né? Paulo destacou o que ele fazia antes, se orgulhava disso, né? Mas ele também sabia que isso era um obstáculo para a fé dele, né? E durante muito tempo, né? E durante a vida anterior dele, foi um obstáculo para reconhecer a sua necessidade de Cristo. A lição de terça-feira, ela tem um título Que Importa, e eu achei interessante que ela usou um termo assim interessante, que é contabilidade espiritual. Entendeu? Você nem gosta, né? Era bom pular de Irlanda. Eu já pensei nele também. Para Paulo, a moeda do judaísmo deveria ser trocada o quê? Pela moeda do céu, né? E tem um texto aqui que eu achei muito bom no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, que diz assim, aquele que desceu do céu pôde falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem e inscrição. Ele conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao seu lado, em seu trono. Ele aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Ele busca desviar a mente aquilo que é terreno para o celestial, para que não percamos tempo, talento e oportunidades com as coisas que são pura vaidade, né? E aí, e foi assim com Paulo, né? Literalmente no caminho de Damasco. Em João 9,39, quando Jesus cura o cego, a Ruth falou, ele afirma o seguinte: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que vejam se tornem cegos, né? E o princípio é esse, Ruth. Que Jesus apresenta aqui, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É porque, na verdade, há algo que abre os olhos, é a humildade, né? A humildade. A humildade faz a gente perceber as coisas como elas são, né? E colocar as coisas no lugar que elas devem ter, né? Quando ele diz assim, os que não veem, vejam. Então, o cego de nascença representa aqueles que reconhecem sua necessidade. Ele não tinha pretensão, não tinha resposta, não tinha orgulho religioso, ele apenas sabia, eu não vejo, eu preciso de ajuda, né? Aí a aplicação para nós, os cristãos. A visão espiritual, ela começa quando admitimos nossa limitação. Cristo abre os olhos de quem se aproxima com humildade. A maturidade cristã não é saber tudo, mas depender cada vez mais de Jesus. E quem reconhece sua fraqueza experimenta transformação real. Em outras palavras, a graça só enche mãos vazias. Sim. Mãos cheias, não cabe a graça. Então, para que eu receba a graça, eu tenho que estar com as mãos vazias, né? Os que se veem se tornam cegos. Quer dizer, a questão do perigo da autossuficiência, né?
Os fariseus, eles achavam que enxergavam perfeitamente porque eles conheciam a lei, eles praticavam rituais, eles julgavam os outros, eles se consideravam espiritualmente superiores. Quer dizer, por causa do orgulho, eles não puderam reconhecer Jesus como Messias das profecias, né? Então, que conclusão a gente pode tirar? Que o maior inimigo da vida espiritual é a sensação de que já sei, já faço e já sou. O orgulho religioso cega mais do que a ignorância. Quando confiamos em nossa própria justiça, perdemos sensibilidade à voz de Deus. E a cegueira espiritual nasce quando deixamos de ser ensináveis. Então, o princípio da vida cristã é ver depende de Cristo, não de nós. Isso. Você esvaziar mesmo. A lição de quarta, ela tem um título assim, a fé em Cristo. Eu me refleti muito em algumas palavras dessa lição, mas até chegar aonde eu vou querer... Eu acho até que é um dos dias mais importantes. Exatamente. Um dos dias mais importantes. Esse daqui eu me detive muito aqui nessa lição de quarta. Filipenses 3, 8, 9 diz assim, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Quando a gente vai para Efésios 1:4, Paulo diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fosse feita-nos justiça de Deus. Colossenses 2:9 também fala, Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Gálatas 2:20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé nele, ou no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ruth, com base nessas passagens, né? Como é que a gente entende esse significado de estar nele, ou seja, ser em Cristo? Wesley, olha que ele diz aqui, em Efésios 1:4, ele diz assim, Deus, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aqui a gente vê que estar em Cristo significa participar da escolha eterna de Cristo. Amém. Né? A escolha eterna de Deus. Você já imaginou você ter noção de que você faz parte de uma escolha de Deus? Sim. Aí tem pessoas que confundem e colocam aqui, em amor nos predestinou para ele. Usa essa predestinação como uma predestinação para definição de quem está salvo e quem está perdido. Esquecendo que existe um livre-arbítrio, né? Isso. Na verdade, todos nós fomos predestinados para a salvação. Por quê? Porque desde antes da fundação do mundo, Jesus já deu a vida por cada um de nós. Então, nós estamos predestinados à salvação por causa da escolha de Deus. Você entende? Agora, nesse caminho aí, nós entramos com o nosso livre-arbítrio. E aí é o limite para Deus. Sim. Né? Uma vez eu estava vendo um debate e o rapaz, a história era de um pastor que havia cometido adultério e ele estava entregando o ministério, né? E aí eu vi um comentário de um rapaz dizendo assim, nossa, uma vez salvo, salvo para sempre, ele não devia ter feito isso. Aí eu, oi, como assim? Uma vez salvo, salvo para sempre? Que é isso? Quer dizer, que Deus é esse que rouba de mim a escolha de não querer mais saber dele? Isso não existe, não existe isso é loucura. Então tem muita gente que crê piamente nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre, e não é assim. E aí não mantém um relacionamento genuíno, né? E acaba que... Você sabe qual é a única fidelidade nessa relação? É a fidelidade de Deus. Não é a nossa. É a fidelidade de Deus. Deus resta fiel no seu propósito de nos salvar. Mas se a gente não é salvo, não é por infidelidade de Deus a sua promessa ou incapacidade no processo da salvação. Mas foi eu
Por isso a importância de buscar o Espírito Santo, porque a fidelidade é fruto do Espírito, né? Isso. E Então, não não tem confiar como nas você próprias conseguir obras. ser porque- fiel sem a e presença não confiar dele. nas próprias Com certeza. né? É. Aí se você vai, quer dizer, pertencemos a Cristo desde antes do tempo, não estamos tentando conquistar um lugar em Deus, já fomos escolhidos nele desde o início. Aí, segundo Coríntios, né? O que a gente pode tirar aqui? Cristo toma, olha só, quando diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele Muito não amor, conheceu né? o pecado, mas Deus o fez pecado, por isso ele foi para a cruz por nós. Então, Cristo toma o nosso pecado e, em troca, nós recebemos a justiça dele. Porque é uma justiça imputada. Né? Deus nos pega, Sim. porque o pecado ele não é problema para Deus. Mas quando o pecado é perdoado, ele passa a ser um problema de Deus. Por quê? Porque quando ele perdoa, esse pecado vai para as costas de quem? Jesus. Vai lá para ele. Então, pecado não é problema para Deus, mas pecado perdoado é. E ele, sem cometer pecado nem nada, ele foi levado para a cruz, no nosso lugar. Então, quando Deus olha, quando vai fazer o julgamento dele, a justiça, Deus olha assim para nós, ele não está olhando para nós, ele está olhando para Cristo. Porque se ele olhar para nós estamos condenados. Mas ele olha para Cristo. Por quê? Porque o fato de Cristo ter assumido o nosso lugar e nós aceitarmos o sacrifício dele substitutivo em nosso lugar, dá direito a que Cristo nos conceda a sua graça. Aí o que é que ele faz? Ele me pega uma pessoa injusta e ele imputa a justiça dele em mim. Ele me torna Couraça da justo, justiça, né? embora eu sendo injusta. Então é a justiça imputada, uma justiça que não é minha, é de Cristo. Um dos aspectos que Paulo aborda aqui é exatamente essa questão da justiça mediante o quê? A fé. A fé. Aí me permita ler aqui que em Filipenses... E a fé é um dom de Deus. Pronto. Era Nós nesse não geramos fé. ponto, era nesse ponto aí que eu parei aqui no meu estudo, porque assim, ó, Filipenses 3, 8 e 9, Paulo fala assim, ó, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí, olha só, Paulo apresenta dois aspectos da justiça em contraste, né? A justiça própria é aquela que procede de Deus. E aí a lição fala assim, foi aqui que eu confesso a você que eu parei e disse, rapaz, eu tenho que meditar mais sobre isso. Porque olha o que é que ele diz aqui no último parágrafo. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Só quem é capaz de dar vida... Ela não salva. Ela não salva. Ela condena. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé. E não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e temem. Está lá em Tiago 2,19. A única fé que salva é a fé de Cristo, não a fé em Cristo. A fé de Cristo. Somente a fé dele, olha a expressão, fé de Cristo, somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. Por quê? Porque a palavra grega traduzida como fé significa fidelidade, e o único que foi fiel. Na verdade, a palavra no hebraico, a palavra fé e fidelidade é a mesma, né? Isso. Exatamente. É a mesma. Então, assim, quando eu li aqui, eu disse assim, ó, a única fé que salva é a fé de Cristo. E aí você muda assim a sua compreensão, como a Ruth falou, porque até isso é dom de Deus. Dom de Deus. Na verdade, Wesley, a salvação, ela é um ato 100% de Deus. De Deus. É 100% de Deus. É por sua bondade, misericórdia e justiça que nós vamos ter a eternidade. Amém. A obra da salvação é um ato 100% de Deus. A gente só entra com nossos pecados. E o nosso sim, queremos a tua autoridade em nossas vidas. Mas até a fé que produz
né, que agarra a graça, porque a fé é o braço que agarra a graça, né? Até essa fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Até essa fé é um dom de Deus. Né? A Kelly vinha falou logo no comecinho, né, Kelly? Da importância da gente conhecer Cristo, ter a intimidade através da palavra. A lição, ela fala aqui, né, de quinta, de alguns aspectos que Paulo aborda aqui em Filipenses 3, dos versos 10 a 16, onde Paulo diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isto, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a Kelly falou, né? A gente tem que ter o objetivo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Né? Amém. E quais são, então, os principais aspectos que Paulo aborda nessa passagem, né? Em relação a essa questão da importância de conhecer a Cristo? Aqui no verso 10, ele dá uma que é conhecer Cristo de forma profunda, né? Paulo não fala de um conhecimento intelectual, mas de uma experiência viva com Cristo. Quer dizer, conhecer a pessoa de Cristo, experimentar o poder da ressurreição, participar dos sofrimentos de Cristo, ser conformado à sua morte. Quer dizer, não é só uma questão de usufruir das graças do que é de ter Cristo, mas é participar do sofrimento dele, participar da experiência dele. Viver como ele viveu. Viver como ele viveu, né? Quer dizer, é uma vida moldada em Cristo em todas as dimensões. Alegria, poder, dor e entrega. Aí, se quiser mais lá na frente, no verso 12, diz reconhecer que ainda não chegou lá. Paulo admite humildemente, não que eu já tenha alcançado, não que seja perfeito. Enquanto você tiver essa humildade, você vai continuar crescendo, graça, né? Quer dizer, isso mostra o quê? Maturidade. Isso. Crescimento espiritual é algo contínuo. Nós cristãos precisamos entender isso. E por que é importante entender isso? Para quando a gente cai, quando a gente vacila, a gente não desanimar. Eu caio por quê? Porque eu sou pecadora. Eu trago em mim uma natureza que tem a tendência para o pecado. Você entende? E também a questão da gente estar sempre estudando, né? Conversando com Deus, ali ouvindo a voz de Deus, que isso que vai fazer a gente crescer, né? A gente ficar mais próximo dele. Aí no verso 12 ele fala de correr atrás do propósito para o qual Cristo chamou. Quer dizer, Paulo diz que persegue aquilo para o que foi alcançado por Cristo. Paulo persegue algo que já foi alcançado por Cristo. Quer dizer, o modelo dele é Cristo. Não é o Paulo conquistando, mas é o Cristo que conquistou. Por isso que ele fala. Então, ele conquistou. Aquilo é legal, eu gostei disso daí, eu quero isso para mim. Aí eu vou lutar para poder estar com ele nisso aqui, nessa vitória. Porque passa pela nossa vontade também. Deus, as nossas obras, elas são importantes também, não para salvação, mas elas são resultado de uma salvação já vivida, né? Aí agora Paulo corre para viver plenamente aquilo que Cristo planejou, né? Isso me faz lembrar, Ruth, assim, quando a gente realmente conhece o amor de Cristo, né? Que a gente se entrega e que quer ali estar sempre mais conectado a Ele. O que acontece? Você recebe uma paz que o mundo não oferece. E você não quer perder essa paz por nada. Então é por isso que você quer estar todo o tempo ali coladinho, né? Com ele. Seria interessante, assim, a pessoa está passando por um momento de dificuldade. E até eu sugiro, acalma e
entrega a Jesus. Isso. Faz essa experiência. Tem situações que não Faz essa experiência. Foge da alçada humana. E diga assim, Senhor, eu entrego a Ti, o Senhor vai Isso. resolver. E espera para ver qual vai ser o resultado. Porque acontece. A lição toda, a gente viu que a gente já iniciou, a Kelly já foi abordando sobre ver no alvo, sobre estar com a palavra, falou sobre o Espírito Santo, e a gente já chega aqui na quinta-feira também vendo, e eu faço a lembrança de João 16:13, quando Cristo diz para os apóstolos, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Né? Ou seja, reforçando também para a nossa realidade hoje, o quê? A nossa necessidade do Espírito Santo. Sim. Do Espírito Santo. Porque se a fé é um dom de Deus, né? A fé é de Cristo, se é um dom dele, então quanto mais necessária é a presença do Espírito Santo na vida da gente hoje. Demais. Verdade. Não é verdade? E louvado seja Deus, né? Que a igreja está aí com o clamor do Espírito Santo, né? Esse ano, amém. Aqui nesse rodapé de quinta-feira tem assim, ó. Por que é tão importante não ficar preso no passado, especialmente aos seus pecados, mas em vez disso focar nas promessas que você já recebeu em Cristo? Tem pessoas que entenderam a salvação de Cristo, que aceitaram a salvação, mas tem pessoas que têm dificuldade de sair do peso do passado, né? E eu fiz uma reflexão, e eu vou até encerrar com essa reflexão que eu vou colocar aqui, né? Porque o passado paralisa. Paulo, quando diz assim, esquecendo o que passou, quer dizer, todas as conquistas que você teve, ou todas as quedas, ou todas as derrotas, deixa para trás. O importante é daqui para frente. Você está entendendo? Então, por que é importante a gente entender isso? Porque o passado, ele paralisa. A gente viu a mulher de Ló, né? Paralisa. Por isso E que as promessas, elas impulsionam. por isso que né? ele diz assim, ó, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço e prossigo para onde? o alvo. Para o alvo. Cristo, né? Quando você fixa os olhos nos seus erros, nas falhas, nas quedas, o resultado é sempre o mesmo. Culpa, vergonha, medo, sensação de inadequação. E isso trava o crescimento de qualquer pessoa. A liberdade, o ser feliz, o ter paz, né? Então, as promessas de Cristo, elas fazem o oposto. Elas nos levantam, elas nos direcionam, elas nos fortalecem, elas lembram quem a gente é nele. Isso é tão importante. Olha, existe mais de 150 passagens no Novo Testamento só abordando essa questão de estar em Cristo. Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você. Cear era um momento de intimidade dentro do contexto judaico. Na Nova Terra, o que é que vai receber a gente? Vai ser uma grande ceia. Uma grande ceia. Né? Deus quer essa intimidade conosco. Deus quer que a gente entenda que Ele é um Deus de perto e não de longe. Isso. Então, nunca deixe o passado definir quem você pode ser hoje. Amém. Ninguém pode se tornar refém do seu próprio passado. E a gente sabe que quem acusa não é Deus, né? Exatamente. É o inimigo. Né? Então, Cristo já tratou do nosso passado quando nos deu a salvação. Quando morreu por nós na cruz, ele já tratou o nosso passado. O que interessa para nós é o momento, o encontro com Ele, o conhecimento da existência dEle, a aceitação dEle como soberano na nossa vida, como autoridade, como resgatador, como amigo, como salvador, como sumo sacerdote, como substituto. Entendeu? O que interessa é daqui para frente. Para trás, Deus já tratou. E quando você crê, né, nessa questão do perdão, é tão interessante aquela parte na Bíblia que fala que os pecados estão no fundo do mar, né? Ele esconde-se lá no abismo, né, das profundezas. Porque no fundo do mar o ser humano não tem capacidade para ir. Ele não suporta biologicamente. E como é bom a gente estar com a mente cheia de Deus, né? De estar ali ouvindo louvores, estudando a palavra, porque você não vai ter tempo
para vir alguns pensamentos vagos que às vezes aparecem quando, do nada, né? Alguma coisa assim, querendo te dizer, você tem certeza, né? E se a gente fica se você muito tiver com a mente preso cheia, no não. passado, nas coisas que fez no passado, a gente perde a percepção do que Deus está fazendo no hoje na nossa vida. Você entende? É isso que Paulo está dizendo. Esqueça. Muito boa essa lição. Esqueça o que está no passado, é daqui para frente. Porque é o cristianismo na prática, Wesley. Wesley e Kelly, vocês acham que um irmão na fé, quer dizer, um cristão, né? A gente está falando de cristianismo. Ele tem Deus, ele está em Cristo quando ele planeja prejudicar outro? Não mesmo. Isso não é o pensamento de Jesus. Quando ele trai, quando ele levanta falso testemunho contra você, você acha que ele está em Cristo? Não pode. Não pode. Então, quem vive na ilusão de que está dentro da igreja, está seguro? Não está, não. É o relacionamento que faz a diferença, né? Tem que haver reflexo em você de que você está em Cristo. Porque é impossível você ter a luz em você e você não refletir luz. É impossível você ter Cristo e você refletir trevas. É impossível. É impossível. Então, olhar para trás faz a gente perder o que Deus está fazendo agora. A gente perde a velocidade da nossa jornada, da nossa caminhada. A gente perde o foco, a gente perde a direção. Isso eu estou dizendo que é no contexto espiritual mesmo, sim. Né? Quando você olha para o passado, você perde de vista o que Cristo está fazendo hoje, o que Ele está formando em você, o que Ele está preparando diante, né? Por quê? Porque o passado, ele alimenta a mentira da justiça própria. Então, a gente pode acabar se perdendo, mesmo estando dentro da igreja. Isso. Então, a reflexão que eu quero deixar é que o que Cristo nos propõe na nossa vida hoje é uma transformação tão real, que aquilo que a gente gostava de fazer e que nos levava para baixo, para a derrota, a gente perde o sabor, a gente perde o prazer, a gente perde o desejo. Porque a gente conheceu algo novo. A gente conheceu o perdão, a gente conheceu a graça, a gente conheceu a misericórdia. E quando você tem isso na sua vida, você não pode desejar a vingança, o remorso, a cobiça, a mentira. Você entende? Por quê? Porque a tua visão é outra. Então, se isso não está acontecendo na nossa vida, é hora de parar para pensar. Se não está precisando de um novo nascimento. Amém. E para isso a gente precisa de quem? Do Espírito Santo. Muito. Todos os então, dias. Então, esse é o tempo momento de clamar. Eu vejo hoje muita gente, dentro da igreja mesmo, né? Se preocupar porque o Trump está tendo um encontro com o Papa, Trump está fazendo isso, Trump está fazendo aquilo. Se é isso que está fazendo as pessoas pensarem que tem que partir para um crescimento espiritual, está tudo errado. A motivação. A motivação está errada. A motivação não é essa. Porque aí a motivação é o quê? O sensacionalismo, medo, né? É o medo. O que deve nos motivar é o amor. Para buscar uma renovação na vida espiritual é o desejo de estar em Cristo. É conhecer o amor para poder você sentir ali e querer ficar pertinho dele, né? Aí a gente precisa clamar realmente o Espírito Santo para fazer essas mudanças na vida da gente, né? É isso mesmo. É assim que eu entendi esse apelo de Paulo. Muito bom. E tem tanto aprendizado, Kelly, né? Eu peço que você faça suas considerações e aproveite e faça a oração. Amém. Então, que a gente viva, né, pela essa esperança, essa expectativa da alegria da eternidade, né? Então, assim, foi uma lição realmente que fez a gente refletir muito e eu espero que o Espírito Santo, né, tenha tocado no seu coração para que você realmente reflita sobre essa lição. Amém. Vamos fazer a oração? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. E te pedimos, Pai, para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, se faça presente na nossa vida e na vida de cada pessoa que está participando deste estudo, Pai. Para que compreenda de uma forma clara tudo que foi refletido aqui, Senhor, à luz da Tua palavra.
Também te pedimos, Pai, para que a gente tenha esse desejo, Senhor, sincero no coração, de te conhecer, Pai, de ter um relacionamento genuíno contigo, de realmente sermos teus amigos, assim como o Senhor é nosso amigo. Também te pedimos, Pai, para que o teu Santo Espírito habite em cada coração que está participando aqui desse estudo, para que possamos, Pai, refletir o teu amor cada vez mais para as pessoas. Esse é o nosso desejo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.